mas que você tinha que levar para o túmulo esse segredo de que nunca ia contar. Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, nós estamos aqui para fazer uma investigação e tá muito calor. O sol tá muito quente. Muito quente, nossa. Mas eu estava até comentando com o Theo. À noite é porque é perigoso. E de dia é porque tá muito calor, né? A gente sempre reclama, né? A gente não pode reclamar das coisas, né? É importante que nós chegamos aqui e tá de dia, que eu acho que é melhor passar calor do que à noite, que a gente corre um risco danado, não é mesmo? A gente veio aqui fazer uma investigação, aqui morou uma senhora que foi demitida, ela trabalhava numa fazenda e ela foi demitida da fazenda, o rapaz deu um dinheiro para ela, porque o pai dele faleceu, e ela morava aqui. Que na verdade, a mãe desse rapaz, né, era mãe de criação, porque ela não podia ter filhos, não sabe se é ela ou se era o marido que não podia ter filhos. Então, ela queria adotar uma criança que estivesse precisando, né, passando por a mãe estivesse passando por alguma necessidade, ela queria adotar uma criança e ele conseguiu a criança para adotar. Daí ele contratou uma mulher para cuidar, para ajudar a cuidar da criança, da casa, porque daí ela tendo um filho era diferente, ela era uma mulher sozinha, né, morava num casarão, né, que era um fazendeiro muito rico, né, e aí com um filho, aí mais trabalho. Então ele contratou uma mulher para cuidar, ajudar a cuidar, né, da criança e cuidar da casa. E essa mulher cuidava muito bem da criança. Ele pegou essa criança por causa da esposa, que a esposa, o sonho dela era ter um filho, né? E quando esse menino já estava com 14 anos, a mãe dele, né, de criação, né, que é a esposa do fazendeiro, ficou muito doente. E ela começou a inchar. Ela inchava, que diz que aparecia até a veia, assim, da mão dela, né, de inchaço. E às vezes eles deitavam ela na cama e ela não queria deitar na cama, ela queria num lugar frio, porque esquentava demais, ela suava, ela minava a água. E a gente não sabe o que é, porque não passaram pra gente qual era essa doença que ela teve, né? E ele chorava muito, porque ele era muito pegado à mãe, né? E a empregada também que ajudava a cuidar, mas a mãe dele cuidava dele assim com o maior carinho, maior apego por ele, porque ela pegou, porque o sonho dela era ser mãe, ela foi mãe, mesmo que ela não podia ser, ela pegou uma criança, onde o marido dela conseguiu uma criança para ela, para que estava passando necessidade, né, um recém-nascido, e ela veio a cuidar com o maior carinho. Mas infelizmente, ela veio a falecer. Ficou muito doente e ficava em cima de uma cama, e muitas das vezes que era de cortar o coração. E essa mulher cuidou muito bem dela, até ela falecer, e aí ficou cuidando do filho dela. Cuidava do filho dela com o maior carinho. E ela foi passando os tempos, né? E ele casou, ficou morando no casarão, porque o pai dele não ficar sozinho. O pai dele veio a ficar doente, essa mulher cuidou do pai dele. Ficou muito doente também, velhinho já também, né? Cuidava muito bem dele, então ele falou assim, então você cuida do meu pai, porque você já sabe de tudo que ele gosta, tudo que ele precisa, e eu vou cuidar dos negócios do meu pai, né? Mas você cuida. Então, disse que ela cuidava tudo, ela fazia sopa dele, fazia tudo. A nora não precisava fazer nada, ninguém precisava fazer nada. Ela cuidava dele assim, com o maior carinho, né? E ele foi cada vez ficando pior, e veio a falecer. E com o falecimento dele, depois, né, que sepultaram ele e tudo, aí demorou mais ou menos um mês e pouco, ele chegou para essa senhora e falou para ela, eu vou te dar um dinheiro para que você
vá morar, sei lá, compra uma casa, aluga uma casa, não sei, mas um dinheiro bom para você, pode ir embora. Porque daqui um pouco você também vai estar bem velhinha, porque você já está de idade, já é de idade, e nós não vai como cuidar de você. Então, ou você vai para um asilo, vai para algum lugar, mas eu vou demitir você, mas vou te dar um bom dinheiro que dá para você. Porque como ele era só ele de herdeiro, né, e herdou toda a riqueza do pai dele, então ele tinha muito dinheiro, até que ele foi generoso com ela, não mandou ela embora sem nada, ele deu um bom dinheiro para ela, onde ela veio comprar essa casinha, uma casinha simples, né, com terreno, para ela sobreviver, porque ela não queria morar na cidade. Ela falou que ela nunca morou na cidade, então como que ela ia morar na cidade? Ela não ia saber sobreviver na cidade, então ela preferia morar sozinha, nem que fosse sozinha, né, mas tinha os vizinhos, né. Ela veio morar aqui nessa casa. E ela disse para ele assim que ela guardava um segredo que ela, infelizmente, ela não podia revelar esse segredo para ele. E que ela tinha esse segredo e ele falou que queria saber do segredo. Depois que ela já estava morando aqui já, ela foi e falou para ele, né? Ela foi visitar ele e falou para ele que infelizmente ela prometeu, né? E ela jurou e ela não podia contar esse segredo para ele. E ela disse que comentando aqui com os vizinhos que ela tinha esse segredo que não podia revelar. E ela precisava revelar esse segredo, isso estava fazendo mal para ela. E ela precisava revelar. Mas como ela fez uma promessa, entendeu? Essa promessa não podia ser quebrada. Então ela não podia falar para ele a verdade. E ele queria saber, porque queria saber, e ela falou como era a promessa, se ela contasse, ela ia quebrar a promessa, ia prejudicar até ele. Então ele deixou para lá. Então as pessoas eram curiosas. Como ela comentou isso, e ele também comentou que ela tinha um segredo, que não sabia o que era, as pessoas ficaram curiosas, né? E às vezes vinha aqui uma visita para ela, né, dos vizinhos, as mulheres vinham visitar e falava para ela assim que ela não podia guardar só para ela esse segredo. Tipo assim, se não pode falar para ele, poderia contar, né? E ela disse que não, porque a partir do momento que ela contasse para alguém, como ela já havia prometido, ia chegar no ouvido dele esse segredo. E aí, essa mulher, com o passar do tempo, ela veio a falecer. E infelizmente ela levou com ela esse segredo. Que ninguém sabe que segredo é esse, gente. Ninguém sabe. E aqui também não conseguiu morar mais ninguém. Porque quando a casa é assombrada, o povo tem medo, gente, eles vêm até para morar, né? Ela não tinha aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, não sei se invadiram, não sei como é que foi aqui, porque ela não tinha herdeiros, ela era sozinha, ela não tinha herdeiro. Sempre morou sozinha, ninguém conhecia a família dela, então não sabe o que aconteceu com isso aqui. Eu acho que depois, não sei se grilaram, se venderam, o que aconteceu? Porque tem muitos anos, né? Mas morar aqui as pessoas não conseguiram, devido eles falar que a casa é assombrada. Porque nós vamos em lugares que tem relato de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Gente, tá uns mosquitinhos aqui, né, amor? A gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E a gente estamos aqui para ajudar, tá bom? Curiosidade todo mundo tem. Até eu fiquei curiosa porque que segredo é esse que ela não podia revelar. Só que assim, a gente vai fazer a investigação. Se for o espírito dela que tá aqui, se ela quiser contar, ela vai contar, tá bom? Mas se ela não quiser, gente, a gente não tem como, né? Mas às vezes a curiosidade bate na gente. A gente quer saber, né, por que ela tinha esse segredo e por que ela até comentou com ele, mas não podia falar. Parece que ela tinha uma culpa, queria falar, mas não falava, né? Mas não podia falar porque ela prometeu. E às vezes até por isso que ela ficou aqui. A gente não sabe o que é, né? Então a gente vai passar o K2, dando presença, a gente vai fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal.
Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, né? Tem presença de espírito aqui? Se tiver, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui. Nossa, nem tinha visto, você viu? Caiu na cabeça da gente. Tem presença de espírito aqui? Se tiver presença, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não. Deu sinal. Deu sinal, isso quer dizer que tem presença de espírito aqui, gente. Só não sei se é o espírito dessa senhora que faleceu aqui, né? Nós vamos pegar o Spirit Box e já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Nossa. Sebastiana? Eu entendi Sebastiana, é esse seu nome? É isso mesmo. Sebastiana? É a senhora. Eu gostaria muito de saber se o seu espírito é o espírito de uma mulher que faleceu aqui nessa casa, que era dona dessa casa e veio a falecer aqui dentro, já de idade. Você trabalhava para uma família, né, e cuidou do filho da mulher que faleceu, cuidou do marido dela e depois o filho te deu as contas, né, falando assim, né, mas pagou um bom dinheiro e mandou embora. É você mesmo? É que a gente tem que confirmar para saber se é, né, irmão? Não precisa ela, né? Sim, é ela mesmo. Dona Sebastiana, por algum motivo a senhora ficou aqui, a gente não sabe o motivo. Gente, me perdoe por eu fazer toda hora assim, é que é muito, né, amor? De repente começou a aparecer um monte de mosquito aqui. E entra dentro do olho. Por algum motivo a senhora ficou aqui, Dona Sebastiana. A senhora quer falar sobre isso? Falar sobre o motivo? Não. A senhora não quer falar sobre o motivo. Dona Sebastiana, é que quando o rapaz foi mandado embora, o rapaz mandou a senhora embora, desculpa aí, quando o rapaz mandou a senhora embora, né, e falou que a senhora podia ir embora porque ele não tinha mais serviço para a senhora cuidou da mãe dele e cuidou do pai dele muito bem, por isso ele deu um bom dinheiro para a senhora e mandou a senhora embora. Por que a senhora, quando foi visitar ele, porque ele tinha consideração, né, então a senhora foi visitar ele, a senhora disse que tinha um segredo e que infelizmente a senhora não podia contar para ele. A senhora falou isso mesmo para ele? Sim. Talvez a senhora... Ai, desculpa, gente, tinha um bicho bem grudado, não tinha visto. Quando eu bati a mão em cima, tava... Tenho medo de ser abelha. E
Por que motivo a senhora chegou a comentar isso com ele, sobre esse segredo, mas a senhora não contou o segredo? Não sei. A senhora não sabe o porquê que a senhora comentou com ele. Então a senhora se arrependeu de ter comentado com ele que a senhora tinha um segredo e que não podia ser revelado. E o segredo é sobre ele. Isso. O segredo é sobre ele. Talvez seja por isso que a senhora está aqui, não sei. Não tô aqui para julgar a senhora, tá? Estou aqui para ajudar. Se a senhora quiser falar, se a senhora puder falar sobre esse segredo, talvez a senhora fique em paz e consiga aí, né, sair desse local, porque ficar aqui é sofrer. A senhora quer falar? Ela quer. E qual é esse segredo? Ele é meu filho. O rapaz que mandou a senhora embora, ele é seu filho? Ai, tadinha. Por isso que a senhora ficou sentida dele ter mandado embora. E que a senhora comentou que não podia falar sobre isso. Para quem a senhora prometeu que nunca ia contar para ele? Porque ele sabia que era filho de criação. E para quem que a senhora prometeu que nunca ia contar? Que a senhora deve ter prometido que nunca ia contar para ele que era a mãe dele. Sim. Ela prometeu que nunca ia contar para ele que era a mãe dele. Então a senhora fez uma promessa para quem? Essa promessa foi feita para quem? Pai dele. Ah, o pai dele. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, mas não leve a mal, é só para mim. Ele era filho do seu patrão? Sim. Entendi, então por isso não podia contar que ela era mãe. Ele teve um filho com a senhora e para fazer a felicidade da esposa dele. É isso? Foi isso que aconteceu? Foi. Entendi. Então ele amava a esposa. Entendi. Ele amava a esposa. Só que para ajudar a cuidar desse filho, ele levou você, porque sabia que você era mãe e que você ia cuidar dele como se fosse seu. Mas que você tinha que levar para o túmulo esse segredo de que nunca ia contar que ele era seu filho. E você cumpriu, né? Sim, ela cumpriu. Você sentiu muita vontade de contar para ele que você era mãe dele? Então por isso que você foi visitar ele? Você ia visitar ele por ele ser seu filho, né? E não poder contar para ele. É. Nossa, eu fiquei com dó dela agora. A gente lamenta, né?
Você aceitou isso e depois que você morou na casa, tá? Como empregada e também cuidou do seu patrão até ele vir a falecer. Você chegou a ficar com ele novamente, com seu patrão, depois que teve o filho? Sim. Mas quando ele ainda estava com a esposa dentro de casa, você fazia isso? Não. Entendi. Então deixa eu só entender direitinho. Então, enquanto ela estava viva, você nunca mais ficou com ele? Não. Você respeitou ela então e ele também. Ele só queria você para ter um filho, porque então é ela que não podia ter filho. Porque ele teve o filho com você. E você, olha, cumpriu. E depois que ela faleceu, você acabou até ficando com ele, né? Uma vez. Uma vez. Ah, só uma vez. Aconteceu, né? Você gostava dele? Você amava ele? Sim. Sim, ela amava ele. E ele? Correspondia? Não. Então, entendi. Na verdade, ele só queria ter um filho, amava tanto a esposa, né? Então, ele amava muito a esposa dele. Não justifica, né, gente? Mas você pode me dizer, só mais uma perguntinha. Se ela sabia de alguma coisa, ou até desconfiava, você pode dizer pra mim? Ela sabia de alguma coisa? Não. Ela não sabia, ela também faleceu inocente. Então tá certo. Como você tinha feito uma promessa, você não pôde contar pra ele e acabou falecendo e ele também ficou sem saber que você era mãe dele. Mas o importante é nós estar aqui para ajudar você, tá bom? Você perdoa, né? Talvez por ele ter feito isso com você, te usado para ter o filho, né? E você conviver numa casa que você amava a pessoa, mas ele amava a esposa dele. Ou até o seu filho também, que te mandou embora, apesar dele ter te recompensado, mas o que você queria mesmo, eu acho que era ficar perto dele, né? Você perdoa então ele? Perdoa as pessoas que fizeram mal para você? Sim. Sim. Quer pedir perdão para Deus? Para Deus. Muito importante. E também se arrepender das coisas erradas que você fez. Você se arrepende? Sim. Sim. Então nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Se você aceitar, eu vou deixar. É só um símbolo, tá? Posso deixar? Sim. E você consegue ver o anjo, a mentora que está do nosso lado? Isso. É a luz do anjo e da mentora. É eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz. Nós vamos pegar a água e a vela para você.
Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a dona Sebastiana, né? Tadinha, estava aqui sofrendo, mas ela revelou o segredo, né? Um segredo assim que deixou a gente chocado, né? Mas o importante agora é ela ser encaminhada. E nós vamos orar por ela. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Sebastiana, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se a dona Sebastiana conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.